Quero deixar aqui, entendeu? Uma visão que eu tive muito forte. E eu quero compartilhar aqui com meus irmãos, entendeu? E eu estava em um lugar com algumas pessoas. Eu olhava para o céu e via vários demônios subindo e descendo de várias formas. Demônios grandes, pequenos e gigantes, né? Demônio grandão mesmo. Formas de criaturas assustadoras, sabe? E estava tendo uma perseguição na terra, irmãos. Foi muito forte ali, entendeu? Ver naquela cena, sabe? Muito forte mesmo. E eu me escondia em um lugar. E ali onde eu me escondia, perto, tinha algumas pessoas, né? E eu entrava num lugar, assim, para me esconder. E ali perto daquelas pessoas, eu vi uma criança. E aquela criança vinha até onde eu estava, entendeu? Ficava ali perto da onde eu estava e eu com medo de alguém vir buscar aquela criança e me encontrar, entendeu? E eu saía daquele lugar, né? E via várias crianças, irmãos. Várias crianças. Eu via, né? E eu dizia, entendeu? Vi uma mulher, né? Com outras pessoas ali. Estava marcando as pessoas com a marca da besta. Eu via nitidamente, entendeu? Aquela mulher ali com outras pessoas ali, marcando as pessoas ali, e queria pegar essas crianças também, né? E eu falava, né? Eu falava que as crianças pertencem ao reino dos céus. E quando eu falava para essa mulher, entendeu? Ela ficava, entendeu? Com aquele olhar cruel, sabe? Aquele olhar maligno. Ela não gostou quando eu falava que as crianças pertenciam ao reino dos céus. E ela segurava a minha mão forte, sabe? Tipo, a força. E na hora ela apertava e eu sentia algo dolorido, entendeu? Algo dolorido na minha mão. E quando eu via, entendeu? Ela falava que eu estava marcado, entendeu? Com a marca da besta. E ela estava marcada na testa também, entendeu? Eu vi aquela mulher, entendeu? Que ela estava marcada, entendeu? E ali, entendeu? Eu saía ali triste, né? Eu vi assim essa marca no sonho, assim, na visão que eu tive, assim, claramente, assim. Era, sabe quando aquela uma cor tipo amarelada, entendeu? Sabe quando passa o scanner, que tem aquela luz ultravioleta? Para que vocês possam ter uma ideia, mais ou menos, entendeu? Do que eu estou falando com vocês. E ali eu colocava um pano, tampava, entendeu? Com uma brusa, saía. Tava tendo uma confusão na terra, uma perseguição na terra. Os demônios estavam soltos, sabe? Tava na terra. E, e eu ali, entendeu? Saía daquele lugar, vinha, entendeu? Via algumas pessoas ali que também não sabia o que estava acontecendo, sabe? E era como se fosse esposa de alguns homens assim que tinha eu vi ali como se tivesse sumido, se tivesse catado aquelas pessoas, sabe? Ali. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas eu sabia o que estava acontecendo porque eu vi vários demônios ali na terra subindo e descendo, e estava perseguindo as pessoas, entendeu? E também procurando as pessoas para marcar. Eu saía daquele lugar e eu entrava assim, quando eu estava descendo uma escada assim, eu vi a minha irmã, ela estava descendo as escadas junto com outras irmãs, e eu falava para ela que eu precisava conversar com ela, mas em particular, né, a minha irmã Núbia. E quando eu entrava na casa, tinha alguns irmãos também, alguns que eu conheço, né? Estava nessa casa, tinha um casal. Eu perguntava para esse casal: você não viu os demônios, né? E o rapaz, aquele irmão, ele não tinha visto, né? Sabe? E ali eu,
triste, eu falava com a Núbia, né? Falava para ela não confiar mais em ninguém, né? Tava tendo uma perseguição e tava tendo a marca da besta, né? E não era para confiar em ninguém. E ali, irmãos, eu dobrava o meu joelho, os irmãos dobravam o joelho ali para orar, buscar Deus, sabe? Eu querendo arrancar o meu braço, a minha mão, triste, pedindo perdão, sabe? E ali, entendeu? Os irmãos tudo com medo, entendeu? De ser marcado também, porque tava tendo essa marcação sobre o povo, sabe? E eu via também tinha uma criança ali, uma menina ali que era como se ela tivesse me seguido, sabe? E eu não tinha como cuidar dela. Eu via várias outras, tudo de 10, 12, 11, 10 anos. Aquelas jovens, aquelas meninas, um monte ali se prostituindo, sabe? Eu via uma prostituição, sabe? Ali para se prostituir, sair com os caras ali. E eu não podia cuidar daquela menina, né? E eu falava ali quem era o responsável, entendeu? Por aquelas meninas ali, aquelas meninas de 10, 12 anos, tudo na prostituição. E ali aparecia uma moça, falava com ela que eu não podia cuidar daquela menina, entendeu? E ali eu via, entendeu, que estava tendo uma confusão ali. Sabe, para vocês terem uma ideia, parece que era cada um por si, entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Então é tempo de buscar Deus. Eu acordei, entendeu? Foi forte. Não é a primeira vez que eu vejo, né, esses demônios. E eu quero deixar uma palavra que eu tirei hoje no livro de Jeremias, capítulo 25, e o versículo 27 em diante, tá? Jeremias 25, capítulo, versículo 27 em diante, tá? E vocês vão ver que Deus falou fortemente ao meu coração. É tempo de buscar Deus, de não olhar para as coisas terrenas, sabe? Não olhar para as lutas, para os problemas, para as dificuldades, mas colocar a vida no altar, fechar as brechas e consagrar a vida, porque, olha, não é fácil para aquele que ficar, viu? Não é fácil mesmo. Pai do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, daqui quem vos saúda é o pastor Edmilson, pastor e presidente do Ministério Pentecostal Doutrina de Deus. Vim aqui para relatar o sonho que a Julieta, minha filha na fé, teve sobre a grande tribulação, aquilo que na verdade o Senhor Deus mostrou para ela, para o despertamento da Igreja de Deus nesses últimos dias. Paz do Senhor Jesus Cristo, chamo-me Juliana Jonico, congrego na igreja IPDD de Angola, né? Quero relatar a experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus. Foi numa madrugada, enquanto eu me encontrava enferma, padecia de uma certa enfermidade, quando de repente eu tive uma visão. Eu vi o dia da grande tribulação. Eu me vi na rua, e quando eu estava na rua, de repente eu vi uma enorme enchente, várias pessoas a virem assim em minha direção, passando o caminho, mas essas pessoas estavam com um semblante diferente. Então me chamou assim muita atenção, por que essas pessoas estavam daquele jeito. E decidi ir atrás, né, de onde elas estavam a sair. Segui o mesmo caminho. E quando eu andava, eu vi um homem muito irado, que matava homens e mulheres, mas um homem muito irado. Ele andava com muita rapidez e matava, parecia que em um minuto matava milhares de pessoas. Então eu continuei a seguir o caminho, assustada, apavorada, vendo aquilo que estava acontecendo com o mundo e com a terra. Então eu fui caminhando até a um certo ponto que encontrei uma grande fila, muita gente, né, nessa fila, a receber um certo sinal na mão, Então, quando cheguei lá, eu entrei também na mesma fila, e quando chegou a minha vez, eles pegaram a minha mão e começaram a cortar, me perguntando se eu já recebi o chip. Então eu disse, que chip? Eles disseram, não, sim, então
você nunca usou o chip? Fiquei assim confusa. Então chegou uma outra pessoa, né, que estava assim a interrogar e me disse para sair deste lugar, para ficar de lado. Então chegou uma outra pessoa, lhe colocaram um sinal. Então estava assim, né? O que é isso? Esse sinal significa o quê? Então todos recebiam esse sinal. E todos que recebiam esse sinal, a igreja já não eram as mesmas pessoas. Os semblantes deles já eram diferentes. Pareciam homens imortais e mulheres, pareciam pessoas de outro mundo. Então, eu fiquei a me questionar e quando de repente ouvi uma voz do céu que me disse, né, não receba esse sinal, sai deste lugar, porque mais vale você morrer por meu evangelho, mais vale você morrer por aceitar, por não me negar, do que você morrer, do que você receber o sinal da besta. Então eu fiquei a me questionar, mas como é que eu vou sair deste lugar? Porque estava mesmo cercado, era uma perseguição grande, estavam muitos homens, né, tentando me fazer mal, porque eu ainda não tinha o sinal. Eu fiquei e estava assim a me questionar, meu Deus, agora o que é que eu faço? Ouvindo essa voz do alto, né, que me dizia, não receba esse sinal, foge deste lugar. E, amados irmãos, eu não vi quando saí daquele meio. Havia mesmo muita gente, parecia um exército que me cercou. Então, eu não vi quando saí deste lugar, mas eu sei que saí daquele lugar e me vi a fugir daquele lugar, corri para um determinado monte, onde encontrei alguns irmãos que congregam aqui comigo na nossa igreja, estavam a evangelizar algumas almas no monte. E eu cheguei assustada e apavorada e contei tudo. Eu disse que havia uma grande perseguição contra a igreja, uma grande perseguição contra aqueles que não estão a negar a Cristo, contra aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, que não receberam o sinal da besta, que a terra estava a se contaminar, que a terra estava a receber o sinal. Então eles, ouvindo isso, pararam de evangelizar e começamos a subir o monte. Olha que o monte era tão grande que não nos vimos. Subimos aquele monte e estávamos assim, né, a fugir da perseguição daqueles homens que estavam a matar homens e mulheres que amam a Deus, que não negaram a Jesus e não tinham o símbolo da besta. Então nós subimos o monte e, por mais incrível que pareça, o Espírito Santo estava a nos guiar. Era monte atrás de monte, era monte atrás de monte. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu me despertei e vim a entender, amada igreja, que era o dia da grande tribulação, era o dia, né, que a igreja de Cristo, aqueles que amam a Deus, estavam a ser perseguidos por amor da palavra de Deus. E era a maioria, digo que era a maioria da terra que recebeu este sinal. E a vida deles já não era a mesma. Eu olhava para eles e via muita miséria, muita tristeza para eles, porque depois de receber aquele sinal, já não haveria mais chance para a alma deles, já não haveria mais salvação para a vida deles. E, amada igreja, com isso, né, o Espírito Santo de Deus vem alertando a sua igreja. E olha que quando eu vi eles a receberem este sinal, não foi, né, como a Bíblia nos... Não foi exatamente eles chegarem e te perguntarem se você quer usar ou não. Eram forçados a usar. Eram forçados a usar o sinal. Ou você usa ou você é morto. Ou você usa ou você era perseguido. E era mesmo... Não é só chegavam e te matavam. Eles cortavam a tua mão, batiam o teu corpo. E o homem que eu vi que estava a matar pessoas, ele parecia um demônio irado, que alguém parece que estava na corrente, mas quando saiu com muita sede de sangue de pessoas. Parecia que ele comia pessoas e matava aqueles que não tinham o sinal da besta. E, amada igreja, mais vale nós morrer pelo Evangelho de Cristo, mais vale nós, né, aceitar Jesus na nossa vida e não negar o seu santo nome. E o sinal da besta parecia algo normal. Devemos ficar atentos, né? Devemos ficar atentos e devemos vigiar a toda hora, a todo momento, porque aquilo parecia... Né? Ninguém estava a proclamar o sinal da besta, estavam a colocar. Parecia só um sítio que toda a gente queria ir. Não, vai receber porque você vai ter acesso a todas as coisas, vai receber porque você vai ter acesso à comida. Parecia ser algo normal. Então as pessoas iam para lá
sem saber da grande condenação que eles estavam a receber, sem saber, né, daquilo que estavam colocando as suas almas, as suas vidas em risco. Mais vale nós morrer pelo Evangelho, mais vale nós morrer por amor de Deus. Jesus um dia morreu por nós, então também morreremos por Jesus. E este dia está próximo, Jesus está à porta. É necessário que nós venhamos nos preparar, é necessário que nós venhamos, né, nos encontrar em santidade, profunda oração, profunda comunhão com o Espírito Santo, para que este dia, né, nos encontre assim como Estevão, que foi apedrejado por amor da palavra de Deus. E a Bíblia relata, né, que Estevão, enquanto ele foi apedrejado, ele viu os céus abertos. Então, devemos vigiar, orar, procurar mais nos santificar, para que quando este dia chegar, nós venhamos morrer bem em Cristo. Que a nossa vida, né? Que a nossa vida espiritual esteja bem com Cristo. Isso é tudo que eu tenho. Terrificantes demônios escorpião preparados para atormentar os homens durante a grande tribulação. Por César Sandoval de Honduras, terceira parte. Bem-vindos, irmãos e amigos, nesta hora. Glória e honra sejam ao nosso Senhor Jesus. Estou com muito medo no corpo, na alma e no espírito. Sinto medo pelo que o Senhor me mostrou na madrugada do dia 30 de janeiro deste ano de 2018. O Senhor me deu uma revelação do que está por vir a esta terra. Estou aqui para entregar a revelação que o Senhor me deu para que vocês possam ouvir a advertência do Senhor. Irmão e amigo, o Senhor Jesus Cristo, que estava comigo, me disse: você vai contar à igreja o que estou prestes a lhe mostrar, pois o tempo da graça acabou. O Senhor me levou para o inferno e caminhamos até este lugar onde havia um portão muito grande. O Senhor fez apenas um gesto com a mão e o portão se abriu. Então entramos em uma dimensão de escuridão absoluta cheia de demônios sombrios. O Senhor Jesus me disse: esta seção da morada dos mortos é chamada de Vale dos Demônios. O diabo visita frequentemente este lugar. Perguntei ao Senhor: por que Satanás visita este lugar de vez em quando? O Senhor disse: você notou que não há almas perdidas nesta seção do inferno? E ninguém é torturado aqui. Os demônios que habitam este vale não estão ocupados e não atormentam as almas perdidas como em outras partes do inferno. Contudo, eles estão se preparando para a grande tribulação. Eles subirão à superfície da terra para atormentar os vivos e os habitantes da terra. É por isso que o diabo vem a este lugar em antecipação e preparação para a grande tribulação, porque o tempo é curto. O Senhor disse: esses demônios ainda não conheceram e viram a luz do dia. Eles estão trancados neste lugar há milhares e milhares de anos. Eles estão sendo preparados pelo diabo para enfrentar a grande tribulação. O Senhor chorou pelo horror que está chegando às pessoas do mundo que serão deixadas para trás. Mateus 24:20-22 E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. 21 Porque então haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o começo do mundo até agora, não, nem nunca será. 22 E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne teria sido salva, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Vi lágrimas caindo em seu manto e fiquei comovido quando vi como o homem estava chorando. Então o Senhor me disse: ai daqueles habitantes da terra naqueles dias, porque meu Espírito Santo será tirado deles. Não poderei fazer nada por eles. Satanás, o diabo, será o pai da humanidade. O Senhor lamentou pelos habitantes da terra naqueles grandes dias de tribulação, que o mundo nunca viu. O Senhor disse: esses demônios que você está vendo são os mais vis, os mais cruéis e os mais perversos do que quaisquer outros demônios do inferno. Amado irmão, ouça a voz do Senhor nos dizendo que o tempo acabou. O tempo da graça terminou. O Senhor me mostrou uma visão em que eu estava observando uma igreja. Era uma igreja pequena. Eles estavam adorando ao Senhor Jesus. A igreja estava reunida com o pastor e eles eram muito bons em cantar e adorar ao Senhor. Havia irmãos, irmãs e filhos. Vi o pastor, sua esposa e famílias com crianças pequenas. Também notei mulheres grávidas. Vi mães, irmãos e amigos. Enquanto o culto prosseguia, as pessoas cantavam e louvavam. De um momento para outro comecei a observar que irmãos e irmãs estavam desaparecendo. Eu vi o pastor desaparecendo entre as pessoas. O líder que liderava os elogios também desapareceu. Jovens, crianças e bebês que estavam no ventre de mães grávidas estavam desaparecendo. Assim que as pessoas desapareceram,
pude ver que as suas roupas permaneceram. Quando isso aconteceu, os irmãos e irmãs pararam de cantar imediatamente. Eles ficaram surpresos e confusos com os olhos bem abertos. Eles começaram a procurar e verificar seus entes queridos que haviam desaparecido. As pessoas estavam descrentes. Eles viram que o líder de louvor havia desaparecido. Quando olharam para o lado, viram que o pastor também havia desaparecido. Foi muito chocante. Quando perceberam que membros consideráveis da igreja foram arrebatados, houve medo e confusão. As pessoas estavam se perguntando o que aconteceu. Ouvi alguns membros dizendo em voz alta: "Este é o retorno do Senhor." O arrebatamento aconteceu. O Senhor levou seu povo. O Senhor veio pela sua igreja. Ficamos para trás. Temos dito que isso vai acontecer. As pessoas estavam com o coração partido e em profunda confusão. Eles se arrependeram de seus pecados. Observei uma jovem que foi deixada para trás na igreja. Ela estava chorando e procurando por sua mãe e seu pai. Ela foi deixada para trás, mas seus pais foram arrebatados e foram ao encontro do Senhor nos ares. Após o arrebatamento da igreja, vi como os crentes e as pessoas corriam de um lugar para outro. Amado irmão, eu estava observando aqueles que ficam para trás na igreja. Eles estavam gritando, gritando e correndo. Eles deixaram a igreja porque já era tarde demais. Eles clamaram ao Senhor dizendo: "Senhor, por que nos deixaste?" Eles clamaram por misericórdia dizendo: "Senhor, leva-nos contigo." Mas era tarde demais. Momentos depois, o Senhor me levou para a rua. Eu estava observando o caos e a confusão devido aos grandes eventos que aconteceram. Eu vi como os carros colidiram uns com os outros porque os motoristas ficaram extasiados. Quando verifiquei os carros que sofreram acidentes, notei que os motoristas ficaram arrebatados e deixaram suas roupas porque nasceram de novo. Eles foram arrebatados nos ares para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Eu vi o caos na terra. Comecei a observar. Eu estava com o Senhor voando sobre a terra. De repente, comecei a observar uma nuvem no espaço, no firmamento. A fumaça estava se aproximando da terra. Eu estava observando esta nuvem escura cobrindo a terra. A Bíblia diz em Apocalipse 9:1-13: "E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu caindo na terra, e foi-lhe dada a chave da cova do abismo. 2 E abriu o poço do abismo, e saiu da cova uma fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram por causa da fumaça da cova. 3 E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como tem poder os escorpiões da terra. Imediatamente vi milhares e milhões de demônios emergindo da nuvem escura no espaço. Esta nuvem escura cobriu uma grande parte da esfera. A nuvem era terrivelmente negra e cobria toda a terra. Imediatamente vi inúmeros demônios de todos os tipos e formas. Eles vieram e cercaram a face da terra. Naquele momento comecei a observar essas criaturas invadindo a terra. Eles cobriram a terra e começaram a pousar em muitas partes da terra. Misturaram-se entre os habitantes da terra que já se encontravam em confusão resultante do desaparecimento de um grande número de pessoas. Os habitantes da terra misturaram-se com um grande número de espíritos malignos e ficaram traumatizados. Vi um homem de Deus que foi agredido por seus membros que o culparam por não ter ensinado-lhes a doutrina correta e prepará-los para o retorno do Senhor. O pastor foi espancado gravemente. Eu vi um jovem que estava no topo de um prédio alto. Comecei a observar como aquele jovem e seus amigos começaram a confessar seus pecados e se arrependeram. No entanto, este foi o momento errado para se arrepender porque será tarde demais. Observei o jovem e seu amigo no topo daquele prédio de 50 andares. Após confessarem seus pecados, eles começaram a pular do alto do prédio e começaram a cair. Eles caíram no chão e bateram no chão. Como resultado, seus ossos foram quebrados em seus corpos, mas eles não puderam morrer. Eles estavam sofrendo de dor. Observei como um deles perguntou: "Como é que não estou morto? Deveríamos ter morrido. Prefiro morrer a ser atormentado aqui." De repente, num segundo, estávamos dentro de uma igreja muito pequena. E quando cheguei naquela igreja, comecei a ouvir os gritos e o terror das pessoas que lamentavam. Percebi que o pastor da igreja ficou para trás e o pastor ficou lamentando porque ficou para trás. Perguntei ao Espírito Santo sobre ele, porque ele foi deixado para trás. Ele me disse: "Nenhum mentiroso e nenhuma escuridão entrará no reino dos céus." Esta é a razão pela qual este pastor ficou aqui para sofrer a grande tribulação.
Naquele momento vi membros daquela igreja que ficaram para trás. Eu vi que eles estavam andando juntos em direção ao pastor e um deles começou a agarrar o pé esquerdo e o outro começou a agarrar o pé direito. Eles lhe disseram: é por sua causa que ficamos para trás neste lugar. É sua culpa. Ficamos nesta terra por sua causa. Nós seguimos você. E por sua causa, não poderíamos ser arrebatados para encontrar o Senhor. Essas pessoas começaram a arrancar partes de seu corpo. Porém, notei que o pastor não poderia morrer. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 9:6: e naqueles dias os homens procurarão a morte, e de modo algum a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Amado, agora não há desculpa porque você está lendo esta palavra. Não é mais desculpa que você não ouviu falar do arrebatamento da igreja e da grande tribulação, porque em breve será muito tarde. Agora é a hora. Agora é a hora porque Cristo vem para uma igreja santa, sem mácula e sem ruga. Hoje é a hora. Hoje é a hora de se render. Estou avisando você, amigo e irmão, você que está brincando com Deus, porque o Senhor me mostrou que muita gente ficou para trás e que houve um caos tremendo na terra e na terra. Houve uma tremenda mudança nesta terra naqueles dias de calamidade que nunca aconteceu antes e nunca acontecerá novamente. Mais tarde, o Senhor me levou de volta à morada dos mortos, onde eram demônios trancados na prisão no inferno. Aterrissamos no Vale dos Demônios. O Senhor me levou até lá em questão de segundos. Aterrissamos naquele lugar de tormento que Ele me mostrou anteriormente. Quando chegamos comecei a perceber que o lugar não era mais o mesmo. Foi diferente em comparação com a forma como vi na experiência anterior. Houve uma mudança de atividade no Vale dos Demônios. Notei que os demônios nesta seção do inferno chamada Vale dos Demônios foram mobilizados, reunidos e prontos. Eu vi que o Vale dos Demônios estava limpo porque os demônios foram reunidos em um só lugar para emergir na terra. Eu vi que esses demônios estavam ansiosos para subir à superfície da terra. Eles estavam prestes a deixar o Vale das Trevas. Esta seção do inferno chamada Vale dos Demônios estava escura e nebulosa quando a vi anteriormente. Mas desta vez o Senhor me permitiu ver claramente o que estava acontecendo. Vi que estávamos caminhando em uma parte seca do chão. Naquele momento, vi espíritos malignos que foram mantidos presos neste lugar durante milhares de anos. Eles foram reunidos em um batalhão. Cada espírito demoníaco da seção do inferno chamada Vale dos Demônios juntou-se a um batalhão que estava em posição de implantação na superfície da terra. Eles nunca operaram antes na superfície da terra. De repente, vi esses espíritos malignos subindo à superfície da terra através de um portal que os conduzia à superfície da terra. Notei que havia um anjo demoníaco comandando-os. Ele disse ao batalhão reunido de forças das trevas e demônios: chegou a hora de vocês se levantarem. Chegou a hora marcada para invadir a superfície da terra. É hora de você conquistar e dominar o mundo dos homens. Vai agora e cumpra o que eu lhe ordenei. No momento em que o príncipe dos demônios estava se dirigindo aos batalhões de forças demoníacas, vi um buraco, quero dizer, uma porta se abrindo. Era oco, como um portal por onde entravam demônios para emergir na superfície. Este príncipe do inferno motivou estas forças e disse: vá, marche, invada a superfície, porque esta é a hora. Chegou a nossa hora de vocês marcharem sobre a terra e executarem a operação que lhes foi confiada. Vá, vá. Você está preparado para isso há milhares de anos. Agora vá e assuma o controle da terra porque os habitantes da terra irão sofrer. Agora é a hora. Observei como milhares de demônios do inferno que estavam detidos na prisão entravam no portal que os conduzia à superfície da terra. O Senhor me transportou e seguimos esses demônios através daquele portal que conduzia à superfície da terra. Percebi que esse portal que saía do Vale dos Demônios no inferno levava à atmosfera da terra. Eu vi a atmosfera da terra cheia de espíritos demoníacos. Havia demônios no ar. Espíritos malignos emergiam do Vale dos Demônios e subiam no ar. Eu vi esses demônios enormes que tinham cauda de escorpião. Eles agarraram os habitantes da terra e começaram a atormentá-los. Eram milhares de demônios que foram treinados e preparados no inferno, no Vale dos Demônios, para infligir sofrimento aos habitantes da terra. Eu vi um grande caos na terra. Nesse período, o Espírito Santo foi removido desta terra. Ele não estava mais na terra. Como resultado, espíritos malignos e demônios assumiram o controle total da terra. O portão do inferno ainda estava aberto e os demônios estavam deixando seu vale e descendo.
Amado, não havia paz nesta terra. A paz foi tirada da terra porque o Espírito Santo também foi removido. Amados, quando a terra ficou sob o controle dos demônios, muitas pessoas na terra tentaram cometer suicídio, mas a morte fugiu das pessoas. Eles não poderiam morrer. Assisti ao sofrimento de muita gente e chorei. Eles eram lamentação. As pessoas lamentavam mais com as outras. Não houve mais oportunidade. O Senhor me instruiu a alertar a igreja sobre tudo o que tenho visto que está para acontecer. Jesus disse: dou à igreja um pouco mais de tempo para se arrepender porque o tempo da graça acabou. Ainda falta um pouco de tempo. Estamos na última geração. Irmão e irmãs, se você está lendo este testemunho, agora é a hora de vir a Jesus Cristo e se arrepender de seus pecados, porque Cristo virá em breve para uma noiva sem manchas e sem rugas. No entanto, a igreja não está pronta. A igreja está adormecida. A igreja busca os prazeres do mundo. A igreja gosta desta vida e de todas as coisas que vemos nesta terra. O povo de Deus está focado e ocupado nesta vida terrestre, enquanto a Bíblia diz para colocar os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. A Bíblia nos diz para não amar o mundo nem nada no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. O mundo está passando junto com os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora é hora de você refletir que Cristo está esperando que você se levante e proclame nosso santo evangelho. Proclame a palavra do Senhor na hora certa e fora da hora. Apocalipse 9, 1-21. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela do céu caída sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 2 E abriu o poço do abismo, e do poço subiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram por causa da fumaça da cova. 3 E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como os escorpiões da terra têm poder. 4 E foi-lhes dito que não deveriam fazer dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas apenas aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. 5 E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que fossem atormentados por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere um homem. 6 E naqueles dias os homens procurarão a morte, e de modo algum a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. 7 As formas dos gafanhotos eram como cavalos preparados para a guerra, e sobre suas cabeças eram como coroas semelhantes a ouro e seus rostos eram como rostos de homens. 8 E tinham cabelos como cabelos de mulher e seus dentes eram como dentes de leões. 9 E tinham couraças, como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o som de carros, de muitos cavalos correndo para a guerra. 10 E têm caudas semelhantes às dos escorpiões, e ferrões, e em suas caudas está o poder de ferir os homens por 5 meses. 11 Eles têm sobre eles como rei o anjo do abismo, seu nome em hebraico é Abaddon, e na língua grega ele tem o nome de Apolion. 12 O primeiro aí já passou, eis que ainda virão 2 ais depois. 13 E o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz vinda das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. 14 E uma voz que dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta aos 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 15 E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, para matarem a terça parte dos homens. 16 E o número dos exércitos de cavaleiros era 2 vezes 10.000 vezes 10.000, ouvi o número deles. 17 Assim vi os cavalos na visão, e os que sobre eles montavam, tendo couraças como de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos são como as cabeças de leões, e de suas bocas sai fogo, fumaça e enxofre. 18 Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. 19 Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porque as suas caudas são como serpentes, e têm cabeça, e com elas ferem. 20 O restante da humanidade, que não foi morto por estas pragas, não se arrependeu das obras de suas mãos, para não adorar demônios e ídolos de ouro, e de prata, e de latão, e de pedra, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar.
21 E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. A graça esteja com todos vocês que têm Jesus Cristo como mestre. Continuar na quarta parte. Deus abençoe. Amém. Irmãos, visite o link abaixo da vaquinha. Continue nos ajudando com R$1, R$2, R$3, 4, 5, que você sentir no coração de Deus. Cada ajuda que você vem dar, irmão, cada semente que você semeia para esta obra, é uma semente muito preciosa. A palavra de Deus diz que Deus ama os que dá com alegria. O link está abaixo, a vaquinha tem o seu Pix dela mesmo e você pode fazer o depósito usando o Pix da vaquinha. Em nome de Jesus, continue nos ajudando e eu só tenho que agradecer por todos que oraram e que junto está sonhando conosco em comprar esse terreno para construir o templo aqui na Missão Parque Nova Iguaçu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.